Alô pessoal, estamos começando aqui mais um podcast da Livraria e Editora Danúbio. E neste episódio abordaremos o livro Filosofia Medieval, uma introdução, de Frederick Charles Copleston. Para conversar com a gente temos o tradutor da obra, Wilson Filho Ribeiro de Almeida. Wilson, fala um pouquinho pra gente sobre o autor do livro. Quem foi Copleston? O Copleston foi um erudito inglês do século XX, historiador da filosofia, e também foi padre. Ele ficou bem conhecido por causa de um debate que ele teve com o filósofo Bertrand Russell sobre a existência de Deus, que foi um debate transmitido pela rádio BBC. A obra mais importante do Copleston foi A História da Filosofia, que é uma obra mais abrangente, em vários volumes, que foi publicada entre a década de 1940 e a década de 1970. Já esse livro, que é o nosso assunto de hoje, Filosofia Medieval, uma introdução, é um livro mais específico que ele publicou em 1952. Qual a importância de publicar no Brasil um livro introdutório sobre filosofia medieval? O autor, de certo modo, procura responder essa pergunta no prefácio do livro. Ele começa chamando atenção para aquela tendência que existe de saltar dos filósofos antigos, da antiguidade, direto para os modernos, como se a filosofia medieval pudesse ser omitida sem problema algum. Daí ele diz que essa é uma atitude que não tem razão de ser. Primeiro, porque existe uma continuidade entre a filosofia medieval, a renascentista e a moderna, que é perceptível, por exemplo, na influência que a escolástica exerceu de um jeito ou de outro em filósofos como Descartes, Leibniz, Francis Bacon e por aí. Em segundo lugar, a filosofia medieval é importante não só por causa desse motivo histórico, por ser parte da história da filosofia, mas também em si mesma, em seus conteúdos. Ele diz o seguinte: como os problemas filosóficos costumam reaparecer em diferentes épocas, eles estão sempre retornando, é perfeitamente possível que os medievais tenham tratado de problemas que nos interessam hoje, e que eles tenham dito alguma coisa importante a respeito. Assim, é um erro desprezar essa filosofia só porque ela é antiga, E aqui eu lembro do que costumava falar o Mário Ferreira dos Santos, o filósofo brasileiro. Ele dizia assim que com frequência aparecem como se fosse grande novidade erros que já foram refutados com séculos de antecedência, Então, bem, um dos motivos porque isso acontecia era justamente o desconhecimento da obra de quem havia refutado aqueles erros. Então, assim, conhecer a escolástica, por exemplo, nos impede de voltar a cair em problemas que já foram resolvidos por ela. Então, essa é a importância de um livro sobre filosofia medieval. A importância de um livro introdutório vem pelas dificuldades próprias dessa filosofia. Que ela tinha uma linguagem e uma cosmovisão bem própria, que podem parecer estranhas a um leitor atual. Então, antes de entrar diretamente no estudo das obras dos filósofos, pode ser bastante útil ter antes essa visão geral do conjunto, que é o que a gente encontra nesse livro do Copleston. Com aproximadamente 10 séculos de existência, certamente a filosofia medieval é uma matéria extremamente rica e complexa. Como o livro se estrutura para abordar essa complexidade de forma simples e didática? Bem, o livro é dividido em 12 capítulos. Desses capítulos, alguns tratam particularmente de algum filósofo, daqueles filósofos mais importantes. Por exemplo, tem um sobre o Tomás de Aquino e tem um sobre o Duns Scott e outro sobre o Guilherme de Ockham. Já outros capítulos agrupam alguns filósofos a partir de algum aspecto em comum. Por exemplo, tem um capítulo sobre os averroístas
tem um sobre a filosofia islâmica e judaica, tem um sobre o movimento ocamista e assim por diante. Ainda, alguns capítulos giram em torno de algum tema determinado, de algum problema. E aí ele reúne a opinião de vários filósofos sobre esse problema. Por exemplo, no capítulo sobre o problema dos universais e no outro sobre filosofia política. E por fim, em alguns trechos, o autor apresenta de modo resumido uma contextualização histórica, de modo a poder relacionar a história da filosofia com os acontecimentos da época. Então, basicamente, a estrutura do livro é essa. Certo. Você poderia aprofundar um pouco para a gente sobre quais são esses capítulos? Sim, eu tenho aqui a lista do sumário. Eu posso ir falando, dando o título de cada capítulo e comentando um pouquinho sobre cada um, que vai dar aos ouvintes uma ideia geral do livro. Então, assim, depois do prefácio, o primeiro capítulo se chama Origens e Caráter da Filosofia Medieval. Nesse capítulo há 3 assuntos principais. O primeiro é uma apresentação geral do contexto histórico. Segundo, o autor destaca 2 características importantes da filosofia medieval. Uma delas é a relação entre filosofia e teologia, e outra é o papel e a influência de Aristóteles naquela filosofia. O terceiro tópico desse capítulo é a apresentação de 3 filósofos antigos que tiveram uma influência na filosofia medieval, que são o Santo Agostinho, o Pseudo Dionísio e o Boécio. O segundo capítulo chama-se Alta Idade Média, o problema dos universais, que trata de uma questão, uma questão das mais importantes discutidas nesse período, que é sobre o modo de existência dos universais, ou seja, se as ideias de gênero e espécie existem por si mesmas ou se existem apenas na mente humana. Então, como eu falei antes aqui, o Copleston reúne as várias opiniões e os vários argumentos em disputa na época. Aqueles que diziam que os universais têm sim uma existência própria e os outros que diziam que era meramente uma abstração. Em seguida vem a Alta Idade Média, o desenvolvimento da escolástica. Aqui, as principais figuras estudadas são Santo Anselmo, principalmente em seu pensamento a respeito da existência de Deus, o filósofo Abelardo e também o Hugo e o Ricardo de São Vítor. O quarto capítulo chama-se Filosofia Islâmica e Judaica, Traduções. Aqui, um assunto muito importante tratado nesse capítulo é como o pensamento grego, principalmente de Aristóteles, passou ao mundo medieval através das traduções e comentários feitos pelos árabes. E aqui o destaque vai para o Avicena e o Averroes. Em seguida vem Universidades, Filósofos Franciscanos, que trata da criação, né, das universidades e da relação das diferentes correntes de pensamento, do pensamento medieval, em relação ao aristotelismo, que ele diz assim, que é um modo de você ter delinear os vários pensamentos presentes na Idade Média, é observar qual era a relação de cada um com Aristóteles. Mas em seguida ele dá uma advertência, que é claro
Esse é um modo esquemático de encarar a questão, né? Mas ele serve como uma ferramenta didática para ter uma ideia inicial. Então é essa comparação. Em seguida vem um capítulo especial sobre o São Tomás de Aquino. O capítulo 7º trata dos averroístas. Os averroístas é o seguinte: quando a filosofia de Aristóteles foi descoberta pelos medievais, eles de algum modo procuravam adaptar o Aristóteles ao cristianismo. Então eles pegavam a filosofia de Aristóteles e aqueles pontos que entravam em contradição ou que divergiam de algum modo com o cristianismo eram adaptados. Porém, um tempo depois, surgiu um grupo de filósofos que não tinha essa preocupação. Eles queriam, na verdade, interpretar Aristóteles como ele era, sem ficar procurando adaptá-lo ao cristianismo. São esses filósofos que são chamados de averroístas. E esse nome vem pelo fato de que muitas vezes eles tomavam o comentário do Averroes como sendo a interpretação correta de Aristóteles. O capítulo 8 é sobre outro filósofo importante, o Duns Scott. Capítulo 9, ainda mais outro filósofo, Guilherme de Ockham. Na sequência, um capítulo sobre o movimento occamista, daqueles filósofos que seguiram a partir do Guilherme de Ockham. O capítulo 11, ele é curioso que gira em torno da figura do Nicolau de Cusa. E aqui o autor diz que traz esse filósofo e o interpreta como um pensador de transição entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Por fim, o último capítulo é sobre a filosofia política. E aqui, o principal assunto era a relação entre o poder temporal e o poder espiritual. Quer dizer, qual seria o papel exercido pelo Estado, né, que são os reis, os imperadores, e qual seria o papel exercido pelo Papa. Então, em resumo, o livro se divide assim. Falando de uma forma mais geral, há algo na abordagem que o Copleston faz sobre filosofia medieval neste livro que você destacaria? Uma coisa que me chamou a atenção no modo de abordagem do Copleston é a preocupação que ele tem em evitar interpretações anacrônicas. Por exemplo, num capítulo em que ele fala sobre a teoria das formas germinais do Santo Agostinho, que é a teoria segundo a qual as várias espécies dos animais apareceram no mundo originalmente em forma germinal, que só mais tarde foram atualizadas. Logo em seguida, após apresentar essa teoria do Santo Agostinho, o Copleston faz o seguinte comentário. Ele diz, mas é preciso não enxergar nessa teoria do Santo Agostinho uma referência à teoria da evolução, que isso seria um anacronismo. Aqui, na verdade, o Santo Agostinho estava preocupado com uma questão de interpretação bíblica, que ele estava procurando conciliar uma afirmação que tem no Eclesiástico, de que Deus criou as coisas todas ao mesmo tempo, e uma afirmação da Gênese, que fala numa criação sucessiva. Então esse é um exemplo dessa preocupação do Copleston. Por outro lado,
ele também se vale, ele não deixa de se valer de analogias e referências à filosofia moderna, a fim de esclarecer algum ponto da filosofia medieval. Então, assim, ele está comentando alguma teoria de algum filósofo e, a fim de deixar mais claro alguma ideia, ele usa termos da filosofia posterior em forma de comparação. Assim, com esses dois aspectos, ele vai equilibrando a sua interpretação, usando às vezes termos da filosofia posterior para descrever a filosofia medieval, mas sempre tomando cuidado de não descaracterizar essa filosofia e chamando a atenção do leitor para ter o cuidado de evitar os anacronismos. Outro ponto que eu acho muito interessante, ele mesmo ressalta isso no prefácio, é que ele procurou, na medida do possível, simplificar a terminologia e evitar pressupor no leitor um conhecimento dos termos usados na filosofia medieval. Assim, em geral, não é uma leitura muito difícil. É um texto que a gente lê de um modo mais sem muitas dificuldades. Adquira o livro Filosofia Medieval, uma introdução, do Frederick Charles Copleston, no site da Danúbio. Você já sabe, livrariadanubioditora.com.br. O livro se encontra em fase de pré-venda, portanto você pode contribuir. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora e até o próximo programa.